A inteligência artificial é uma revolução na advocacia muito maior do que as anteriores. Calma, esse não é mais um daqueles vídeos sensacionalistas, terroristas, de que inteligência vai tomar o emprego de todo mundo e dominar o... Calma, não é sobre isso. Não vou falar que a IA ela está se tornando senciente, não vou falar que ela está saindo do controle e que ela vai dominar os seres humanos. Né? Eu adoro filmes de ficção científica onde isso acontece, mas na vida real isso não acontece, não está para acontecer, pelo menos num futuro aí que a gente ainda vai estar vivo. Tá? Quem fala essas coisas ou não entende o que é inteligência artificial, ou obviamente está falando para conseguir audiência. Tá? Eu não quero ter audiência com esse tipo de sensacionalismo, não é o meu perfil. Mas é fato, uma coisa que acontece atualmente é que a inteligência artificial ela realmente está trazendo uma revolução invisível, muito maior do que as outras, e eu já vou falar quais são essas outras, só que ninguém está falando sobre isso. Ninguém está falando sobre essa grande mudança que ela está trazendo. Na verdade, a grande mudança que ela tem, a inteligência artificial tem, em relação a outras tecnologias que a gente viu recentemente. É disso que eu quero tratar nesse vídeo com você. Saudações digitais, eu acho muito legal ter você aqui novamente. Esse aqui é um espaço realmente para você, advogada, advogado, que está buscando conhecimento, informação sobre a advocacia 4.0 de uma maneira descomplicada. Eu sou Tércio Strutzel e esse é o meu canal no YouTube para falar sobre advocacia digital. Então vamos lá para o nosso assunto. Parece que a gente já passou da fase de deslumbramento com inteligência artificial. Que bom. O que me leva a essa afirmação é que eu acompanho muitos canais que estão falando sobre isso, né? Mas e o que me leva a eu afirmar que a gente passou dessa fase do deslumbramento é que a maioria das notícias que eu tenho visto atualmente, elas já não têm mais aquele viés sensacionalista, né? Elas já estão bem direcionadas para aplicações reais, aplicações práticas do dia a dia. Uma outra constatação disso é olhar para o. Eu gosto muito do Hype Cycle do Gartner, onde ele mostra, né, naquela curva dele, onde estão algumas tecnologias e realmente a inteligência artificial ela já passou daquele pico do deslumbramento. Mas enfim, o que eu quero dizer aqui é que a corrida agora é outra. Não se trata mais, então, de quem descobriu tal recurso X primeiro, quem ouviu falar da novidade, né, tal novidade primeiro, quem foi o early adopter que usou tal ferramenta antes de todo mundo. Não se trata mais disso. Essa corrida ao ouro passou. A fase agora é de entender como trazer isso para a prática, né? Aquela alimentar o ego dizendo que eu fui o primeiro a fazer não faz mais sentido. Hoje já está todo mundo fazendo, as ferramentas já estão aí para todo mundo, as notícias estão para todo mundo, então não importa mais quem é o primeiro. O que importa agora é quem está trazendo resultados práticos reais dessas tantas ferramentas. Porque só usar a ferramenta por ela mesma não faz sentido nenhum. Ferramenta é meio, né? É ferramenta, ferramenta. Quando eu falo ferramenta, chave de fenda e martelo. Chave de fenda e martelo são meios. Eles não são a finalidade. Você não usa chave de fenda e o martelo para colocar num pedestal e ficar louvando o martelo. Você louva o martelo? Então também não tem que louvar inteligência artificial. São ferramentas. Vamos tratar como ferramentas que a gente diminui mais ainda aquele deslumbramento. Então, um pouco quando a gente vem para baixo, né, sai da superfície ali do deslumbramento, do sensacionalismo, aqui embaixo eu sei que tem veículos ainda que estão nessa pegada aí, mas esquece eles. Quando a gente vem aqui para baixo, a gente vê que existe um oceano limpo e praticamente inexplorado de muitos recursos, muitas soluções que podem ser aplicadas de mil maneiras diferentes nas empresas, na advocacia, para ter resultados ótimos. E aí, o que é importante aqui é que quem sair na frente com essas, né, criando soluções e gerando aplicações práticas e reais, como eu falei, aplicações concretas, vai se beneficiar imensamente. E esse sim vai sair na frente dos outros. Mas, antes de tudo isso, você precisa entender o que é que está acontecendo
né, o que tem por trás desse véu de deslumbramento, como eu estou falando. Vamos lá, eu quero trazer aqui então eu quero trazer aqui o que a gente realmente precisa enxergar atrás disso tudo, né? Se esse assunto te interessa, curte aqui, compartilhe o canal para mais pessoas poderem, né, sair desse deslumbramento que eu estou falando aqui. Vamos lá. Eu falei lá no começo sobre as revoluções tecnológicas recentes. O que eu quero dizer com isso? Bom, primeiro, a gente fala muito aqui, você ouviu eu falar várias vezes de advocacia 4.0, direito 4.0, que tanto 4.0, né? Se você não sabe disso ainda, todos esses 4.0 eles têm ligação com a indústria 4.0. E a indústria 4.0 significa a quarta revolução industrial. Não vou explicar todas as outras 3 revoluções industriais, eu tenho outros vídeos falando disso, mas estamos na quarta revolução industrial. E dentro dessa quarta revolução industrial, a gente teve talvez alguns primeiros passos, talvez já alguns prenúncios dela, enfim, eu não sei dizer, né? Na maioria dos autores e pesquisadores que eu acompanho ainda não tenho, ninguém tem uma data-chave de quando essa revolução começou. Para as anteriores a gente tem, porque já passou bastante tempo. Como a gente está no olho desse furacão, ainda é difícil precisar exatamente quando começou a quarta revolução industrial. Mas a gente teve algumas pequenas revoluções recentemente que fazem parte dela ou foram precursoras que eu quero trazer aqui. A primeira delas foi a informatização. Lá na década de 90, chegaram os primeiros computadores, as pessoas começaram a entender né, que computador servia para informatizar uma série de coisas do dia a dia. A advocacia começou a fazer petição, né, parar de usar a máquina de escrever e usar o Word para peticionar. Então foi a primeira revolução na advocacia, né, foi essa informatização. Isso depois de séculos, né? Depois de décadas séculos não, porque a máquina de escrever não é tão antiga assim. Mas décadas e décadas e décadas usando uma máquina de escrever, veio a informatização na década de 90. Depois veio a internet. Ainda na década de 90, a internet comercial foi liberada por volta de 95, nos Estados Unidos um pouco antes, aqui no Brasil em 96. Mas aí veio a internet. A internet foi uma grande mudança, né? A gente conseguia pesquisar coisas, embora naquele começo, sinceramente, ninguém sabia muito bem o que fazer. Mas ela começou e ela trouxe muitas mudanças. A própria a internet, quando eu falo aqui, internet entenda-se os programas de e-mail, a web, na primeira versão da web, né? E eu sei que na época isso foi um pouco polêmico, mas nos começo dos anos 2000 a gente teve a web 2.0, que foi uma evolução a partir da própria internet. Por quê? Naquela época existiam uns tantos fatores sobre isso, mas eu gosto de um dos fatores que para mim foi o mais representativo, que foi uma coisa chamada Customer Empowerment. Uou, o que significa isso? Poder do usuário. Por quê? Porque até então a gente tinha mídia digital não. A gente tinha mídia eletrônica, né? Rádio, TV, cinema, a gente tinha mídias impressas, revista, jornal. E essas mídias, elas eram de cima para baixo. Ou seja, a mídia falava alguma coisa e a audiência escutava ou lia. Quando a gente tem... E no começo da internet também era assim, tá? A web 1.0 era assim também. Mas quando a gente tem essa web 2.0, isso começou com uma coisinha, um recurso chamado Guestbook, onde as pessoas podiam deixar um pequeno comentário, um livro de visitas mesmo, né? Igual aqueles que tem em museus, esse tipo de coisa. Um livro de visitas onde você podia dar alguma opinião sobre aquele site que você visitou, o Guestbook. E o Guestbook ele foi o primeiro recurso na história do ser humano, onde o ser humano podia interagir com a mídia. Então, se antes a relação da mídia com a audiência ela era totalmente vertical, agora ela começa a deitar, ela começa a se horizontalizar. Porque agora a audiência não fica mais só ouvindo. Com a Web 2.0, a audiência ganhou o poder de voz, ou seja, o Customer Empowerment, né? O empoderamento do consumidor. A gente ainda teve outras coisas, outras pequenas, grandes mudanças tecnológicas. A próxima foi o mobile, né? Os dispositivos móveis, telefone celular mais especificamente.
E o auge do mobile foi o smartphone, com o lançamento do iPhone em 2007. E 2007 realmente é uma data que muitos especialistas atualmente estão considerando como o ponto de virada, o ponto de inflexão da Revolução 4.0, né? A quarta Revolução Industrial. Se vai ser ou não, os livros de história vão contar no futuro. Mas o que importa para a gente aqui é que estas 5 grandes mudanças tecnológicas foram muito importantes. Tá? Dentro disso aqui, dentro dessa aqui, eu vou até fazer um adendo aqui nas minhas anotações, porque aqui dentro veio algo chamado redes sociais. E as redes sociais, dentro disso que foi o Customer Empowerment, elas foram uma virada de chave muito grande, porque além de poder escrever, né, interagir com as mídias, a rede social mudou completamente a dinâmica da sociedade de um modo geral, né? Como a gente se relaciona, como a gente estuda, como a gente consome, como a gente faz negócios, como a gente trabalha, muita coisa mudou na nossa vida por conta das redes sociais. Tá bom. Todas essas foram mudanças muito importantes, alavancaram muita coisa, catalisaram né, aceleraram muito uma série de processos, uma série de evoluções no trabalho, em todos os setores da sociedade. E depois delas veio a inteligência artificial. E por que que nenhuma delas foi tão radical quanto a inteligência artificial é hoje? Né? Nem esse Customer Empowerment foi tanto assim. Antes de entrar mais a fundo, eu vou dar alguns pontos aqui só de por que a inteligência artificial é uma revolução tão maior que as anteriores. Primeiramente, a inteligência artificial ela é meio, ela não é fim. Né? Algumas outras que a gente viu ali, elas eram fim. Mobile é fim, smartphone é fim, redes sociais é fim. Rede social é tão fim que eles fazem, as redes sociais, as plataformas fazem de tudo para os usuários não sair de dentro dela. Então ela é fim. Inteligência artificial não é fim, é meio. Outro ponto. Inteligência artificial é sobre perguntas, não sobre respostas. Aqui no começo da internet, lá no fim da década de 90, para quem não usou a internet nessa época, eu brinquei que as pessoas não sabiam o que fazer e não sabiam por quê. Porque a gente sabia que existiam sites, poucos. Mas a questão era como saber quais eram esses sites e onde eles estavam. Parece meio sem noção falar isso hoje em dia, né? Mas naquela época era assim, na época que tudo era mato era assim. A gente não sabia quais sites existiam e muito menos como chegar nele. A não ser que soubesse digitar o endereço do site, né? Lá na barra de location do browser. Digitava lá o endereço do site, a URL, e chegava no site. Mas e se eu não sei se o site existe? E se eu não sei exatamente, se eu não sabia exatamente o nome do domínio para digitar lá? Como eu encontrava isso? No começo da internet não tinha, tá, gente? Demorou um pouco para virem os buscadores de internet. O primeiro grande buscador foi o AltaVista. Não, não foi antes do AltaVista. O AltaVista foi o que mais popularizou. Mas o Google mesmo, veio o Yahoo antes, né? Yahoo foi bastante presente, mas o Google mesmo só veio em 98. Aí sim a gente começou a encontrar as coisas na internet, tá? E aí, em algum momento, o Google se transformou num grande oráculo, né? As pessoas entram no Google para fazer perguntas. E aí, voltando aqui, a inteligência artificial não é sobre perguntas, ela é sobre resposta. Desculpa. Ela é. Eu me embaralhei aqui, me desculpe. Quando eu falei aqui dos buscadores, eu quis dizer o seguinte, que as pessoas iam no Google, vão ainda no Google, fazer perguntas para obter respostas, tá? E que a inteligência artificial ela não é sobre perguntas. Ela não é sobre respostas, ela é sobre perguntas. Quando a gente lida com inteligência artificial, a gente não vai obter respostas prontas porque não é assim que ela trabalha. Então, é mais importante sobre fazer perguntas. Eu vou voltar nesse ponto aqui porque ele é muito importante. Outro ponto sobre inteligência artificial é que ela não é intuitiva.
a gente precisa estudar muito para entender como usa esse negócio. E último ponto aqui é que a inteligência artificial não é somente sobre apertar botões. A gente precisa ter um grande conhecimento sobre escrever, sobre interpretação de texto, sobre vocabulário, né, sobre um repertório de vocabulário vasto, sobre saber escrever. Por quê? Como que a gente interage com a inteligência artificial? Através dos prompts, né? O que é um prompt? São uma sequência de comandos em texto que a gente dá para a inteligência artificial produzir alguma coisa para a gente, né? Produzir porque a gente só está usando as generativas, a gente não está usando outros tipos. Então esses 3 pontos aqui eles são importantes. Primeiro, para interagir com inteligência artificial, não é só ir lá, aperta o botão do Google e faz uma pergunta e pronto, obtém respostas. Não. Às vezes, para eu conseguir uma resposta da inteligência artificial, eu tenho que fazer 20 perguntas, eu tenho que ir aprimorando a minha pergunta, melhorando a pergunta. Isso me obriga a raciocinar. É o oposto do que a gente fazia no Google. A gente deixava o Google raciocinar para a gente. Agora a gente tem que raciocinar para a gente interagir com a inteligência artificial. Aqui que ela não é intuitiva, né? Eu falei que a gente precisa estudar. Por quê? A gente precisa entender como aquilo funciona. E quando a gente começou a usar Google e redes sociais, a gente não precisou entender. Eu gosto de uma frase do Luli Radfacher, um autor, ele não anda tão visível ultimamente, ele é professor da Universidade de São Paulo, mas ele tem uma frase que ele publicou num livro há muito tempo atrás, ele dizia que o sonho de toda tecnologia é ser transparente, ou seja, a gente não pensar sobre ela, né? Como a luz, por exemplo. Quando eu aperto o interruptor, eu só espero que a lâmpada acenda. Eu não preciso saber se ali tem energia, se a corrente elétrica é alternada, enfim. Eu só aperto o botão e a luz acende. Eu não preciso entender se são elétrons, né, estimulados que produzem luz. Então, a inteligência artificial não. A gente precisa entender como ela funciona, pelo menos por enquanto. A gente precisa entender o que é a linguagem generativa. E é por causa de não entender o que é linguagem, né, inteligência generativa, o Large Language Model, que as pessoas fazem as inteligências alucinarem. Elas não alucinam de verdade, elas alucinam porque foram mal comandadas. Foram prompts ruins, prompts pedindo coisas que elas não têm capacidade de fazer. Por isso que ela alucina. E quem que cria um prompt pedindo uma coisa que a inteligência artificial não é capaz de fazer? Quem não entende como ela funciona. Por isso ela não é intuitiva. A gente precisa entender muito a fundo. Então ela não é uma tecnologia transparente ainda. E esse apertar botões aqui foi foi um pouco sarcástico da minha parte, que eu quero dizer aqui o seguinte: muitas pessoas de alguma certa idade para cima ficaram incomodados ficaram deslocados, na verdade, desconfortáveis na era das redes sociais, por quê? As redes sociais elas acabaram tendo uma linguagem e uma utilização muito facilitada para crianças e adolescentes, né? É só apertar um botão e as coisas saem acontecendo. Só que agora o jogo mudou. Inteligência artificial não é sobre apertar botões. Precisa entender muito a fundo. Precisa saber fazer perguntas certas. E como eu falei, precisa ter vocabulário e interpretação de texto. Quem não sabe a diferença entre um arco e uma abóbada não vai saber pedir um prompt de um desenho, né, de uma arquitetura clássica tal. Precisa ter vocabulário. Precisa ter interpretação de texto para entender e escrever prompts bem detalhados. Então o jogo mudou, o jogo virou. Por isso, quem tinha muita facilidade com as redes sociais está apanhando da inteligência artificial agora. E muita gente que sofreu lá tá ficando mais à vontade para usar a inteligência artificial, né? Tá de volta pro jogo. Isso não tem a ver com idade. Eu falei de idade, mas não tem necessariamente a ver com idade. Tem a ver mais com disposição versus preguiça. A rede social
e ferramentas de busca estimulavam a preguiça. Inteligência artificial, embora algumas pessoas estejam dizendo que ela vai trazer respostas prontas, não é assim não. Ela é mais sobre perguntas do que sobre respostas. Então, por isso que eu digo, e ninguém está falando disso tudo que eu estou trazendo aqui, por isso que eu falo que é um divisor de águas no que diz respeito à competitividade, produtividade, lucratividade da empresa, do escritório que está utilizando isso, entendeu? Porque lançar mão de todos esses 4 conceitos que eu trouxe aqui não é nem um pouco fácil. Não é nem um pouco fácil. E não é qualquer pessoa que faz isso tudo. Vou voltar aqui para mim. Não é qualquer pessoa que faz isso tudo, não é qualquer pessoa que tem essa capacidade de fazer isso tudo. Então, quando eu falo que o jogo é outro, é porque agora o jogo é de gente grande. Não é qualquer um que joga esse jogo, né, da inteligência artificial como ferramenta. Veja que eu estou falando muito da inteligência artificial, mas eu volto a dizer que ela é uma ferramenta. Ela está à nossa disposição como ferramenta. E ela é um meio para se conseguir bons resultados de produtividade, bons resultados eh, práticos no dia a dia, né, de agilidade, enfim. Ela é algo que veio para ajudar nas nossas vidas e ela favorece quem se dedica a entendê-la. Esse é o recado que eu quero deixar aqui. É difícil, toma tempo, dá trabalho estudar sobre ela, são conceitos muito novos, são conceitos muito diferentes de tudo que a gente já viu até hoje, né? E realmente é estranho a gente começar a conversar, interagir, e às vezes tem coisas que a gente quer produzir, e tem coisas que a gente usa 2, 3, 4 inteligências, pega um recurso de um, leva o prompt para outra, matura aquele prompt, leva para mais uma, aí a partir do que saiu dali, refina na outra. É complexo usar tudo isso, leva um tempo de aprendizado. Mas eu gosto também de dizer que a direção é mais importante do que a velocidade, né? Ter a disposição de estudar e aprender tudo isso já supera quem ainda está lá naquela preguiça das redes sociais. Enfim, esse é o grande conceito que eu vejo aí por trás das inteligências artificiais. Eu não vejo ninguém abordando esse tema sobre essa ótica que eu trouxe aqui, né? Eu acho ela muito importante, porque de repente você que está aí um pouco frustrado, um pouco desmotivado sobre inteligência artificial, você conseguindo aí meia hora por dia, você consegue começar a estudá-la e, né, trazer esse diferencial aqui, entender como usar a inteligência artificial como meio, como ferramenta, tá bom? Então esse é o recado para você. Espero que tenha sido útil. Se esse assunto te interessa ou tem assuntos relacionados a isso que te interessam, eu te convido a se inscrever no canal, porque aí você fica por dentro né, das próximas publicações. Te convido a conhecer todos os outros vídeos aqui do canal e se informar cada vez mais sobre digitalização na advocacia.